Shalom, amigos. Estamos aqui para, mais uma vez, falarmos da Palavra de Deus, finalizando o assunto pecado, e hoje nós vamos estar mostrando essa questão de forma mais prática, denunciada por Jesus e pelo apóstolo Paulo, sendo pecado não apenas uma coisa que se faz ou que se fala, mas principalmente, acima de tudo, aquilo que se vive em função do que somos, em função da natureza que nós temos, que nós possuímos, na natureza em que nós existimos. Jesus marcou muito a sua história humana aqui na Terra por confrontar a religião judaica, o clero judaico, as elites religiosas do seu tempo com esta verdade. Ele procurou mostrar para eles que ser servo adorador do diabo não significava, na linguagem de hoje, simplesmente pôr uma imagem do demônio ou de uma divindade estranha ao povo judeu, como, por exemplo, Moloque ou Baal, e reverenciá-la e se prostrar diante dela. Não. Jesus leva isso muito além. Jesus vai mostrar para eles que servir ao diabo, adorar ao diabo, consiste em viver uma vida com base na natureza que há dentro de nós. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou estar lendo a partir do verso 34, depois vamos a outros versículos. Mas no verso 34, o Evangelho de João é bem conhecido, nós não precisamos fazer comentários adjacentes. Para isso, nós já conhecemos bem a passagem do confronto cara a cara de Jesus com toda a elite religiosa, que começa bem antes, vem lá do capítulo 6, lá daquele momento em que Jesus é flagrado, digamos assim, por eles, com os seus discípulos pegando espigas no dia de sábado. Mas vamos ao que interessa. Verso 34 de João 8 diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vejam como Jesus já está colocando eles no seu devido lugar, em oposição a ele, a pessoa do Filho de Deus, que, ao contrário deles, não precisavam ficar falando com base em afirmações dos antigos, com base nas tradições, mas é ressaltado nos evangelhos que Jesus despertava admiração porque ele falava com autoridade, ele falava baseado em si mesmo, ele era a base do que dizia. Ele não se baseava nas palavras dos anciãos, ele não se baseava nas declarações rabínicas antigas. E aqui Jesus vem travando uma batalha de um diálogo com eles, aonde Jesus os coloca como filhos do diabo. Isso é muito importante. Eu digo para você que eu tenho falado na minha vida que a maioria das igrejas ditas evangélicas que estão por aí hoje, não apenas pentecostais e neopentecostais, mas a maioria delas são obras satanistas. E você pode ir lá que você não vai ver nenhuma imagem do demônio lá dentro,
nenhuma estátua ou imagem, ídolo. Você não vai ouvir declarações adorando, exaltando o diabo e suas obras. Você vai ver pessoas que andam de Bíblia na mão, as que ainda usam a Bíblia, livro, né? Porque já está cada vez mais crescente a horda daqueles que nem a Bíblia mais impunham, usam o celular. Jesus, então, vem agora falar com eles, que eles, na sua maneira de ser e de viver, não naqueles dias, propriamente falando, mas há muito tempo, eles se posicionavam em sua existência como filhos do diabo, como servos do diabo. Em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. E o pecado é o irmão siamês do diabo. Foi a primeira planta que Satanás trouxe para a criação santa de Deus, depois da transgressão de Adão, foi trazer o pecado e com ele a morte. E Jesus diz para eles, olha, vocês, nas entrelinhas, né? Eu vou citar aqui, não está no texto, vocês se dizem servos de Deus, mas agora é necessário que seja filho, porque o filho nunca é posto para fora de casa. Eu, disse Jesus, sou filho, e o filho permanece na casa, o filho fica para sempre. Consequentemente, aqueles que se tornarem através dele filhos, desfrutam do mesmo direito de permanecer para sempre na casa do Pai. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está aqui remontando ao verso 32, quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles estão ali trocando argumentos com Jesus. Nós somos da verdade, nós temos uma lei, nós somos descendência de Abraão, nós somos semente de Abraão. A palavra que eles usam ali no hebraico é zerá, que é semente. No caso de se tratar da semente humana, se traduz por sêmen. Nós somos os sêmens de Abraão, nós somos descendência direto. E Jesus vai dizer para ele, bem sei que sois descendência de Abraão, verso 37. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Percebam como Jesus vai sempre de forma aguda no problema deles, no cerne da deficiência espiritual judaica dos seus dias. Como quem diz, Abraão falou de mim, deu testemunho de mim como profeta. Se Abraão estivesse aqui, estaria ouvindo a minha voz. Porque ele vai dizer no verso 47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Ser descendência de Abraão fisicamente, nós comentamos isso em outro vídeo, Paulo cita isso aos romanos, não quer dizer nada aos olhos de Deus. Nada, absolutamente nada. Jesus está mostrando para eles o seguinte, ser servo do diabo é viver a vida do pecado, é viver a vida na carne, julgando segundo a carne. Jesus diz para eles, vós julgais segundo a carne. Eu nada julgo, e se julgo, comigo está o Pai que também julga. E na vossa lei está escrito que perante a palavra de duas testemunhas, a lei estará estabelecida. Jesus disse para eles, no verso 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E ele tinha todo o poder de julgar. Então, nesse processo,
Jesus está mostrando para eles o que nós crentes precisamos mostrar para a cristandade do nosso dia. Que você está numa igreja se dizendo evangélica, que se diz evangélica, que impunha um livro chamado Bíblia, que canta hinos, cânticos de louvores, mas que na vida prática, no dia a dia, na sua conduta, no seu relacionamento com o Pai e no seu relacionamento com o próximo, não se conduz como que diz o Evangelho, como que determina o Evangelho, a palavra de Deus. Não passa de um escravo do pecado, não passa de um praticante do mal e, portanto, um satanista vivendo numa igreja satanista. Igrejas que só exaltam o enriquecimento. Igrejas que se dizem cristãs, que se dizem igreja do Senhor Jesus, e você olha seus programas na televisão, está falando de prosperidade, de dinheiro, de lucro, de ter casas, de ter carros. A quem serve essas pessoas? Ao Senhor que veio trazer um evangelho para os pobres? Ao Senhor do evangelho, do qual o apóstolo diz: notai que não são muitos os ricos que são chamados. A maioria de nós somos pessoas pobres, pessoas simples. O evangelho não é para ser usado para enriquecimento. Olha os templos, verdadeiros monumentos a Moloque. Tanto dinheiro investido em mega construções, coisas absurdas. Aqui em Campo Grande mesmo, temos essa Assembleia de Deus do bairro Amazônia. Que vergonha aquilo ali. Tudo produzido com dinheiro doado por empresários aqui da Zona Oeste, donos de comércio, que pensam estar comprando a sua bênção, pensam estar comprando a sua proteção e a sua salvação. Ledo engano, ledo engano. Para que tanto dinheiro investido em cimento, em concreto, quando precisamos muito mal de um lugar que nos acolha como verdadeira igreja, que é feita da matéria humana, transformada pelo Espírito de Deus? Igreja não se constitui em edificações feitas de ferro, tijolo e concreto. E Jesus segue falando com eles. E na intertextualidade dessa passagem, nós podemos ver Paulo em Romanos. Romanos capítulo 8. Paulo, depois de discorrer sobre o pecado, sobre a deficiência da lei diante do pecado, ele começa com a sua gloriosa declaração: portanto, vírgula, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, olha bem, não a lei escrita em tábuas de pedra, mas a lei do Espírito de vida, no Mashiach e Yeshua, me livrou da lei e do pecado da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, ele se refere aqui à lei de Moisés, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perceba como Paulo faz uma antítese entre carne, pecado e morte, e Espírito, vida eterna. E ele segue, porque a justiça da lei, versículo 4 de Romanos 8, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E no verso 10 ele diz: e se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Peguem essas palavras e tragam aqui para dentro de João 8, nas palavras de Jesus. Que coisa maravilhosa, que unidade perfeita. Que mensagem extraordinária. Então aqui nós encerramos mostrando como Deus, que trabalhou durante toda a história humana, durante toda a história da sua criação, em determinado momento forma o corpo da mulher, Israel. Depois que esse corpo está formado, ele dá uma lei para que a palavra de Deus pudesse dizer que o Filho de Deus entrou no mundo por meio de uma mulher, nascido sob a lei. E Deus então está tratando, está golpeando o pecado e o seu autor. Deus está golpeando, até que vai chegar, nós vamos ver lá em Apocalipse, em que ele vai levar o golpe fatal, o chamado golpe de misericórdia. Não basta nos declararmos de Deus, não basta você estar congregando numa igreja, não interessa a Deus se você vai domingo de manhã fazendo aquela caminhadazinha, volta para casa, vai domingo à noite, língua estranha, dancinha, louvores, mas como é a maneira em que você vive. Foi com isso que Jesus confrontou a casta religiosa da sua época. Foi com essa verdade que Jesus confrontou todo o clero, toda a autoridade, escribas, fariseus, saduceus, anciãos do seu tempo. E não tendo como se posicionar perante Jesus sobre a verdade, porque a verdade era tudo que eles não queriam, eles então decidem matá-lo. E dizendo-se que não era escravo de ninguém, usam quem? Vão buscar a autoridade moral, a autoridade civil e jurídica para praticar sua covardia em quem? Em Roma. De quem eles eram escravos. Nós somos semente de Abraão, nós somos a descendência de Abraão. Nós não servimos a ninguém. Era. Eu vou parando por aqui, porque o tempo que eu estabeleci para fazer esse vídeo já passou. Mas eu quero que você preste bem atenção, leia João 8, compare com as palavras de Paulo, e não se fie em religiões, não se fie em crenças, em denominações, que estão se mostrando agora, depois desse fenômeno chamado pandemia, inócuas, não te acrescentam nada, não te levam a lugar nenhum. Muito pelo contrário, tentam incutir na sua cabeça palavras e ideias de que Deus está falando com você. Cuidado, isso pode ser sinal de esquizofrenia e não de espiritualidade. Shalom Aleichem, a paz seja convosco.